tanto você que está aqui presencialmente, como que está em casa. Sejam bem-vindos, que Deus possa dar uma bênção especial sobre a sua vida e sobre o seu lar. Nós iremos em pé, ao som da melodia, entoarmos o hino Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. O hino de número 500 do nosso cenário. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que em sombras o envolva. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Vamos falar com o nosso Deus. Pai soberano, louvado, exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Te damos graças
porque nesta manhã maravilhosa o Senhor nos permitiu estarmos aqui desde a vigília até o culto, porque o Senhor nos conduziu até aqui, nos deu graça, nos deu saúde, proteção e nos deu alegria para isto, Senhor. Pai, a cada coração que nesta manhã aqui chegou, abençoa, traz paz, alegria, contentamento, e que a presença do Teu Espírito Santo possa nos conduzir ao Senhor nosso Deus durante esse dia. Recebe, Senhor, o nosso canto, a nossa adoração, também as nossas ofertas e os dízimos que devolvemos à casa do Senhor, para que a Tua obra possa ter um bom andamento e que almas, mundo afora e também próximo de nós, possam ser alcançadas pela palavra de Cristo Jesus. Pai querido, abençoa aquelas pessoas que nos ouvem neste momento de suas casas e também aqueles que depois estarão nos assistindo. Fala aos corações delas, Senhor, e através do Teu amor, para que elas possam, convencidas, Senhor nosso Deus, através do Espírito Santo, possam ter alegria também onde estiver. Fica conosco e prepara os nossos corações com o perdão de nossos pecados, é que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vem, Espírito Santo, vem, transforma meu ser, dá-me tua paz, a luz do teu bem, é o que eu te peço, amém. Bom sábado a todos. Neste momento agora nós vamos ouvir um louvor ao nosso Deus. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo
e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta pra casa do Pai, onde iremos morar. Nos traz a esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explicar, pecado se pagar, e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explicar, pecado se pagar, e Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por Bom, hoje é um sábado especial. Hoje é um sábado que nós tiramos. Já vem no calendário da igreja o sábado da saúde. Sábado passado, a maioria das igrejas fizeram este dia. E nós escolhemos fazer hoje, porque quinta-feira, dia 7, é o Dia Mundial da Saúde. E hoje o nosso tema será o abraço. E durante este ano, nós iremos trabalhar um pouco sobre a nossa saúde mental. Eu acho que às vezes a gente fala muito sobre o alimento, mas a nossa mente, ela deve ser cuidada, as nossas emoções. E nós estamos aqui, com uma psicóloga, o nome dela é Emi, e eu vou deixá-la se apresentar, porque aí ela consegue expressar para vocês, com fidedigno, todas as informações pessoais, mas desde já eu agradeço. E também quero agradecer o esposo, que é o Lindsay. Ela disse que o nome dos membros da família é um pouco difícil, mas eu achei até que tranquilo. Emi, Lindsay, tudo certo. Então, espero que vocês aproveitem essa mensagem de hoje, que será sobre o abraço. E que vocês sintam-se abraçados neste dia tão especial, que é o dia do Senhor, o dia de nós celebrarmos a criação de Deus.
Bom dia, bom sábado. A apresentação da família é simples. Já até foi feita. A nossa família é uma família de 2 pessoas, 2 membros. Então, estamos aqui visitando a sua igreja, que é muito bonita, por sinal, viu? Ela é muito, muito gostosa. Muito bonita, realmente. Então, meu nome é Amy. Eu sou psicóloga. Eu trabalho principalmente com psicologia clínica. Eu também presto serviços lá no Cevisa. E esse sotaque que vocês estão escutando vem da Bolívia, tá? Eu moro no Brasil, eu estou para fazer 19 anos agora, no mês de maio. Não sei se eu me mudei ou fui trazida. Qual que é a frase que eu uso para descrever o porquê que eu moro no Brasil? Eu e meu esposo é brasileiro, mas a gente se conheceu na Bolívia. E, bom, ele acabou me convencendo para vir morar aqui no Brasil. Mas sempre fui muito bem aceita, muito bem recebida. E brasileiro é um povo que gosta de abraço, viu? Se comparar com o meu país ou com outros aqui pertinho ao redor do Brasil, que a gente conhece mais ou menos como são os costumes, a gente percebe de que brasileiro gosta de abraçar. Só não tem acontecido ultimamente porque por conta da pandemia, né? A pandemia mudou tanto os nossos costumes, a maneira da gente conviver, a maneira da gente comemorar algumas festividades, enfim. A pandemia realmente ela veio a desconstruir muitos dos nossos costumes e agora não sabemos ainda se um dia nós conseguiremos voltar a eles com liberdade, né? Os abraços, os beijos, aquela aproximação corporal assim tão livre que a gente tinha antes da pandemia. Sei que hoje, né, a gente vendo, enfim, a situação em geral aparentemente mais favorável, talvez muitos tenhamos retomado a confiança de dar a mão em alguém, beijar o rosto de alguém que não seja do nosso círculo familiar, né? Dar aquele abraço. Mas 2 anos foram muito tempo e muitas coisas aconteceram na nossa vida, no nosso contexto, para a gente ficar tão livre assim, para a gente sair, né, espalhando abraços e recebendo abraços por aí. E qual a importância do abraço? Qual a importância de se sentir acolhido? Qual a importância da gente sentir que pertence, que será protegido por alguém? A neurociência vai nos surpreender ainda muito mais com todas as descobertas que ela está fazendo e ainda fará, já que o nosso cérebro ele é maravilhoso e só a eternidade mesmo para a gente descobrir tudo que se passa, né, dentro desse órgão tão importante que comanda toda a nossa vida. Mas o que a gente sabe até agora, dentre muitas coisas, é que existem pelo menos 4 hormônios ou neurotransmissores que eles são muito importantes para que a pessoa se sinta, vamos dizer assim, feliz, ou pelo menos com bem-estar, aquela sensação de bem-estar e de prazer, de que está tudo bem. E esses 4 neurotransmissores, claro, existem muitos, né, no nosso cérebro, mas esses são os mais importantes para essa sensação, seriam a dopamina, a endorfina, a serotonina e a ocitocina. E eu vou me demorar um pouquinho para conversar sobre a ocitocina. A ocitocina é chamada do hormônio do abraço. Porque normalmente quando a gente abraça ou é abraçado, é que esse hormônio é injetado na nossa corrente sanguínea. Quando a gente abraça e é abraçado, então, com esse hormônio no corpo,
em ação, a gente vai sentir uma sensação de bem-estar e de tranquilidade. Junto a esses outros também, mas como eu disse, vou me focar nesse neurotransmissor aqui. A ocitocina é chamada também o hormônio do vínculo, porque é justamente esse hormônio que nos faz ter essa sensação de pertencimento e de que a gente vai estar bem quando a gente está num grupo. A ocitocina, ela está presente em momentos chaves da nossa vida. Eu estou vendo aqui uma criança pequenininha que ela usufruiu de muita ocitocina, não faz muito tempo, porque no nascimento, não sei se tem enfermeiras aqui, e quem é mamãe se lembra, né, se foi pesquisando, né, com o médico e tal, justamente o hormônio que favorece a dilatação, né, para que essa criança venha através de parto natural, é a ocitocina. Então, quando a mamãe vai ter esse bebê e quando esse bebê chega, olha, pode ficar tranquila, era só um exemplo. Nesse momento, a mãe teve muita ocitocina no corpo, o suficiente, né? Eu não vou dizer aqui quais seriam os indicadores, mas ela vai ter o suficiente para que possa acontecer a dilatação e esse bebê possa nascer. E é, como eu disse, esse hormônio do vínculo que faz também com que aconteça o apego naquele momento, tá? É um momento onde essa relação da mãe e o filho vai ter um componente biológico bastante forte. E pouquinho tempo depois, ainda a ocitocina cumpre um papel muito importante. Sabem em que momento? Momento da amamentação, que é um momento sublime para as mamães. Muito difícil, muito desafiador também, né? Tem seus grandes desafios. Mas é a ocitocina a que permite, né, que o leite desça, como a gente fala. A ocitocina não é a responsável pela produção do leite, mas ela é a responsável para que os condutos mamários possam se abrir para que o leitinho chegue. Claro que tem toda essa situação da pega, os horários, a amamentação é bem mais do que isso. Mas é justamente o momento que as mães, elas relatam de como é agradável, como um momento muito gostoso e especial, momento da amamentação, onde elas se sentem muito próximas ao filho. E, obviamente, o filhinho que está no colo, que está abraçado, que está aquecido, que está sentindo o cheiro, né, da pele da mãe, ele sente esse acolhimento, esse envolvimento, e ele fica como? E ele fica feliz. Ele fica tranquilinho. Vocês conseguem perceber de como é importante a ocitocina e o que ela faz? De como ela nos dá essa sensação de bem-estar, de cuidado e de acolhimento? Quando nós crescemos, ainda ela é importante, como eu disse, porque a gente se sente tranquilo quando estamos em grupo, de onde a gente pode também deduzir de como é duro para um adolescente, para um jovem, saber que houve uma festinha, né, uma festa do pijama, uma saída, uma sorvetada, se reuniram na casa de alguém e ele não foi chamado. Por quê? Porque o ser humano, quando ele é afastado do grupo ou quando ele não é incluído, ele tem uma sensação de que ele está vulnerável. E quando a gente se sente vulnerável, a gente fica triste e a gente também fica alerta. Porque se eu estou sozinho no meio do perigo e não tem ninguém para cuidar de mim, eu vou precisar, né, usar as minhas próprias ferramentas para me defender. Então, essa sensação de vulnerabilidade vai me deixar ansioso. Vai, como eu disse, né, colocar meu sistema de alerta totalmente ligado, aceso, porque não tem ninguém para cuidar de mim. Então, quando eu estou em grupo,
Tem a ocitocina que começa a ser injetada ao me sentir protegido, em grupo, acompanhado, e as minhas defesas, no meu sentido de alerta, ele pode ficar diminuído e eu não estarei tão estressado, tão ansioso. Tanto é que tem estudos, e tem inclusive uma tese de doutorado feita na USP, de uma pesquisa para ver qual a relação entre sono, entre insônia e apego e essa sensação de pertencimento. Para isto, foi colocado de maneira artificial ocitocina via soro num grupo experimental e também num grupo placebo que recebia soro, mas que não tinha ocitocina. E durante um certo período foi realizado este procedimento a fim de medir o cortisol, que o cortisol é aquele hormônio que é injetado no corpo quando a gente está com ansiedade, tá? E também foram feitas essas avaliações de relato para ver se as pessoas estavam dormindo melhor. E as pessoas que receberam ocitocina no soro tiveram melhor qualidade do sono. Quem tinha insônia teve uma diminuição considerável, não foi eliminada, mas teve uma diminuição considerável da insônia. E também estas pessoas, elas, quando foi medido o cortisol na língua, também houve uma diminuição do cortisol, ou seja, o nível de ansiedade, o nível de estresse diminuiu. Estas pessoas também, em relato, foi descoberto de que na infância eram pessoas que interpretavam seu ambiente familiar como um ambiente acolhedor e como um ambiente onde elas tinham proteção e apoio, ou seja, houve um apego positivo durante a infância. Então, todos esses relatos, todos esses dados nos dizem o quanto é importante a ocitocina no nosso corpo. Aí talvez você esteja pensando, mas se a ocitocina é tão importante, ela deveria estar sempre correndo no corpo, né? Mas não, a ocitocina, ela somente está presente em alguns momentos e o efeito dela é rápido. E sabe por quê? Porque já pensou se você se sentisse protegido e acolhido em qualquer ambiente? Até inimigo ia parecer amigo, não é? Então é por isso que a ocitocina ela tem uma durabilidade curta, para que você novamente fique atento para ver em que pessoas você pode confiar e em que pessoas você não pode confiar. Mas como é que você pode estimular para ter um pouco mais de ocitocina no corpo? O abraço. Mas espera aí, não é qualquer abraço. Tem que ser um abraço de uma pessoa que você confie. Um abraço de uma pessoa que você sinta que é um abraço gostoso, que ele é importante para você. Porque você já pensou o que acontece? Eu não sei se alguma vez isso aconteceu com vocês. Na minha família acontecia muito, porque a gente viajava assim, com alguma frequência, e de repente, passando uns 3, 4 anos, a gente chegava numa cidade e falava assim, minha filha, olha aí, ela era sua amiguinha. Você não se lembra mais, passaram-se 5, 6 anos. Você tinha 2 anos quando conhecia a amiguinha, agora você tem 8. Fala, abraça aí a amiguinha, vocês eram muito amiguinhas quando vocês eram pequenininhas. Sabe aquele abraço forçado, na pessoa que você não conhece? Esse abraço não produz ocitocina, porque você não está se sentindo acolhido, você não está sentindo confiança, você não está se sentindo seguro. Então, o abraço que pode contribuir a injetarmos ocitocina no corpo é aquele abraço gostoso daquela pessoa que você sabe que lhe quer bem. Detalhe, como que a gente vai saber se a pessoa me quer bem e se esse abraço é confiável ou não? Eu vou ter que conhecer a pessoa. E conhecimento leva tempo. Agora me diga, nessa pandemia em que por um bom período, alguns meses, a gente restringiu os nossos contatos, nós deixamos de nos ver presencialmente, nós passamos a usar máscaras e nós não podíamos chegar perto do outro porque era perigoso. Como será que ficaram os nossos relacionamentos
nesses 2 anos sem que a gente viveu nessa forma, pelas circunstâncias que nós passamos? Quantas pessoas novas você conheceu nesses 2 anos? Quantos abraços você deu nesses 2 anos? Talvez dê até para contar. Ou em quantas ocasiões gostosas, né, de reunião familiar, de grupo, de PG, de junta panela da igreja, né, da confra, né, do escritório. De quantas dessas ocasiões você participou para conhecer melhor as pessoas que lhe rodeiam? Nós não conseguimos fazer isso, ou muito escassamente, ou com muita restrição, ou com muito medo, né? Me lembro se foi ano 2020 ou 2021 que uns amigos que a gente não via há muito tempo foram lá em casa. Eles estavam perto lá de casa, fazia muito tempo que a gente não se via. Moço amigo meu de infância, que eu me lembro que falei, vem aqui em casa então almoçar. Acho que era 2020, né, amor? 2020, eles tinham viajado por umas 2 ou 3 cidades. E depois que eu fiz o convite e desligar os telefones, eu falei, ai, nós estamos sem pandemia, por que eu fui convidar eles? Mas já tinha feito o convite, a gente se conhece há muito tempo, nós somos amigos de criança mesmo. Aí eles vieram, passamos um momento assim, no início meio, né, o que a gente faz, a gente se toca, não se toca, se abraça, não se abraça, eles tinham viajado. E a gente estava assim, nesse ambiente, eu mais preocupada, e, enfim, a gente comeu, depois nós ficamos conversando, lá. Aí, 2 dias depois, 48 horas depois, meu amigo me manda uma mensagem e fala assim, e aí, vocês estão bem? Estamos. A gente também. Vamos contando os dias, né, para ver se não aconteceu nada aqui com a gente, não aconteceu nenhum contágio. Acho que a gente se arriscou um pouco, ele falou. Falei, sim, acho que a gente também se arriscou um pouco. Nosso momento entre amigos foi tão gostoso que, por aqueles minutos que estivemos juntos, a gente se esqueceu de que havia pandemia, de que havia o risco de contágio, enfim, aquelas coisas todas. E até na hora de nos despedirmos, falamos assim, a gente já teve tanto tempo junto, vamos nos abraçar? Tá bom, e aí todo mundo se abraçou. E, enfim, falando de uma experiência que a gente assumiu que fosse assim. Não sei como é que foi na sua realidade, estou falando da minha. Mas vocês conseguem ver de que até mesmo quem tentou levar a vida um pouco mais normalmente, também teve as suas dificuldades, essa dificuldade do contato. Bem, falei do abraço, vou falar mais de uma coisinha antes da gente concluir com essa parte mais científica e abrirmos a Bíblia. Que é uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu comecei a ler sobre, que escutar música e cantar junto também pode produzir ocitocina em nosso corpo. Especialmente quando a gente canta junto. Porque diz que acontece um fenômeno quando a gente canta junto. Quando a gente canta junto, a gente presta mais atenção na outra pessoa, para a gente poder acompanhar e cantarem sincronizadamente. Você observa, você escuta e você quer ficar parecido com a outra pessoa, em termos da performance musical, para que um não vá na frente, outro não vá para trás, para que a música fique igual, já que estamos cantando todos juntos. E este exercício de se espelhar no outro, de acompanhar o outro, de alguma forma de se colocar no lugar do outro para ir junto na música, faz com que o corpo, né, o cérebro, injete ocitocina também na nossa corrente sanguínea. Olha que interessante. Porque essa é uma coisa que a gente faz, pelo menos, né, uma vez na semana, quando a gente vem aqui para a igreja, porque a gente pratica o canto congregacional. Então, quem canta em coral, conjunto, ou quem canta em casa também, cantar junto, sobre a escuta da música já foram feitos muitos estudos, né, dos seus benefícios, mas o cantar junto é algo que realmente me surpreendeu poucos anos atrás, quando eu comecei a ler sobre a ocitocina. Então, você quer ocitocina para você ter essa sensação de calma e bem-estar? Pois cante junto
também. Tem uma história muito interessante, das tantas que tem na Bíblia, e se encontra no livro de Mateus. Na realidade, se encontra nos 3 evangelhos sinópticos, né? Mas a gente vai ler a história completa em Mateus 8, verso 1 até o 4. Porque a gente fica se inteirando de algumas coisas assim surpreendentes, né? Que foram escritas há 10, 15, 18, 5 anos. E nós temos na Bíblia histórias tão antigas onde a gente descobre verdades maravilhosas. Diz assim, 8 de 1 a 4. Ele, descendo do monte, seguia uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Vocês podem imaginar como que era a vida de um leproso nos tempos de Jesus? O que significava viver na terra dos mortos-vivos? Com o rosto desfigurado, talvez até irreconhecível. Viver totalmente afastado da família, do trabalho, sem saber o que estava acontecendo na comunidade. Porque quando uma pessoa ela era diagnosticada com a lepra pelo sacerdote, a sentença dela era decretada e essa pessoa, por isso que eu disse, estaria na terra dos mortos-vivos, porque se afastaria definitivamente do seu convívio, da sua comunidade, da sociedade, para viver totalmente isolado e sem poder tocar mais em alguém, de forma definitiva. Para uma pessoa nos tempos bíblicos, uma pessoa que recebia esse diagnóstico, ainda tinha um efeito a mais, que era o efeito da culpa dos pecados dela ficar escancarada no corpo. Lembremos de que havia uma crença de que quando uma pessoa adoecia com a lepra, ela estava recebendo um juízo divino, uma punição pelos pecados cometidos. Então, o pecado da pessoa ficava estampado no corpo e no rosto, de forma definitiva até a pessoa morrer. Imagina a sensação de alguém que acredita que o pecado dela está exposto. A sensação de alguém que não poderia ver mais crescer os filhos, a sensação de alguém que não poderia mais nunca sentir um abraço, que seria afastado, como eu disse, do trabalho, sem nenhuma função social nem de produtividade, sem meio para o sustento. Muitas vezes, se eles saíam para os caminhos, esperar que algum viajante, com um pouco de misericórdia, jogasse um pouco de comida, ou procuravam para o lado de fora da cidade, talvez nos restos do lixo, algum alimento que pudesse saciar a fome, até se deixar morrer, enquanto eles mesmos, como leprosos, não se reconheciam mais. Era um castigo após o outro. Porque começar a ver o corpo desfigurado, cada pedaço que caía, a dificuldade de locomoção posterior, conforme ia se perdendo os dedos dos pés, ou a musculatura ia enfraquecendo, era uma morte realmente horrível e em total esquecimento. Uma pessoa distante. Uma pessoa totalmente distante, como eu disse, da sua comunidade, mas principalmente distante de Deus. Porque o que era dito para ela? Que por ter pecado, ela estava distante de Deus. Isso não é diferente da nossa realidade, não é não?
o que é que diz Isaías 59:2? Diz assim: porque vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nós estamos tão distantes de Deus, como esse leproso da história estava, da sua comunidade, de Deus e de Jesus Cristo. Talvez nós possamos dizer, mas a nossa realidade, né, pelo menos não é tão extrema como a desse leproso. Mas o mesmo livro de Isaías, o capítulo 1, o verso 6, vocês podem acompanhar com a leitura, Isaías 1:6, diz assim: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Nossa, só de ler dá uma sensação ruim, né? E essa descrição que Isaías faz de nós. Isaías diz que esse é o nosso estado, que é assim que nós estamos, com chagas, com feridas, e que não há nada são, né, desde a planta do pé até a cabeça. Não é esta a descrição de um leproso? Porque é isso que o pecado faz em cada um de nós. Ele nos deixa nesse estado. Analisando por esse lado, o leproso, a história do leproso e a nossa história é a mesma. Quantas vezes nós nos sentimos tristes, culpados, insuficientes, e qual é a primeira coisa que a gente começa a fazer? Quando a gente está meio ruinzinho, meio tristinho, meio amuadinho, qual a primeira coisa que a gente faz? A gente se afasta, né? A gente se isola. A gente fala assim, deixa aqui, me deixa aqui no meu cantinho, não quero conversar com ninguém. E às vezes esses momentinhos para a gente meditar, refletir são bons. Mas muitas vezes quanto mais sozinhos nos ficamos, mais nós queremos nos manter em solidão. E como eu disse alguns minutos atrás, quanto mais sozinhos nós ficamos, o nosso sistema de alerta, de defesa, de que há inimigo por perto e não tem ninguém para me cuidar, não tem ninguém para me proteger, esse sistema fica alerta, fica totalmente ligado e eu começo a me sentir ansioso. Então, no momento de ansiedade, de muita ansiedade, em lugar de eu me recolher e permanecer muito sozinho, eu deveria procurar o convívio, deveria procurar o aconchego, o abraço, o acolhimento de alguém que seja confiável. Coisa que é difícil hoje em dia, porque as pessoas fogem uma das outras como se todos tivéssemos lepra. Eu não estou falando agora da lepra do pecado, mas estou falando de que a gente vive de forma muito solitária mesmo. A gente não tem tempo para investir em relacionamentos. A gente fica desconfiado de todo mundo porque a gente não conhece profundamente as pessoas. E o leproso, ele teve que quebrar uma barreira imposta pela sociedade da época dele, mas também uma barreira que ele mesmo tinha se convencido de que era real, que era a barreira da aproximação. Ele que frequentava os caminhos, isso eu estou tirando aqui de uma suposição, que ele frequentava os caminhos para receber um pouco de comida, ele escutou falar de um certo Galileu, e essa história era recorrente. E quando ele escutou que esse Galileu já tinha realizado muitos milagres, apesar de que ele nunca tinha ouvido de que o Galileu curou um leproso, ele falou, vai que. E quando ele viu Jesus que estava descendo do monte, como diz Mateus 8:1, ele se aproximou. E ele deve ter se aproximado assim, fazendo de conta que não estava ouvindo, não estou ouvindo, não estou ouvindo. E tentando colocar um pensamento por em cima do outro. Porque vocês acham que as pessoas ficaram quietinhas quando começaram a ver que o leproso se aproximava? Não, as pessoas começaram a se afastar, devem ter que falar para Jesus, Jesus, se ele é leproso, começar a gritar coisas para o leproso não se aproximar, para ele se afastar,
deve até ter dito, é proibido, você não pode. Enquanto ele escutava, você não pode, você não pode, você não pode, e ele falou, vai, tenta, 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 tenta. E no momento assim, de muita luta dentro de si, e conforme ele via que Jesus ficava quietinho, que Jesus não saiu correndo, que Jesus o atraía com o olhar, o leproso se sentiu confiante, e o leproso com passos mais firmes, mesmo que faltando alguns dedos já dos pés, ele se aproximou com passos bem firmes, e quando chegou pertinho de Jesus, e ele viu que Jesus não separou o olhar dele, e não saiu correndo, e não colocou a mão para ele não se aproximar, ele chegou e disse assim, o adorou. E podemos imaginar talvez este leproso de joelho, talvez com as mãos erguidas, mas diz que ele se colocou numa posição de adoração frente a Jesus e disse, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Tu podes todas essas coisas, fizeste tantas coisas, e se da tua vontade, estou aqui. Agora é contigo, eu já quero. Agora é contigo, se queres, podes tornar-me limpo. Jesus, que já tinha operado milagres à distância e com o poder da palavra dele, aquele que fez os céus e a terra e que os sustenta com o espírito da boca dele, poderia ter dito, eu quero, esteja limpo. Né? E o que diz o registro de Mateus? Marcos fala a mesma coisa e Lucas fala a mesma coisa também. Jesus, verso 3, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. Marcos 1,41, para vocês verem. Marcos 1,41, a mesma história. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, imaginem essa cena, estendendo a mão, e tocou e disse-lhe, quero ser limpo. E Lucas, que também conta a mesma história, Lucas 5,13, só para vocês verem que os três evangelhos repetem a história da mesma forma, a mesmíssima forma. 5,13, ele estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo, e logo a lepra desapareceu dele. Para quem já estuda um pouquinho os evangelhos, vocês já devem ter percebido que muitas histórias estão repetidas neles, às vezes nos 3, às vezes em 2, às vezes só mencionada em 1, mas quando os evangelistas eles relatam as histórias, sempre existem algumas diferenças, que depende de quem viu de primeira mão, de quem ouviu, ou da forma da pessoa se expressar, enfim. Mas esta história, ela é registrada daquele momento em que Jesus opera o milagre, é idêntico, o relato é igualzinho, e são três os evangelhos relatando esta história da mesma forma. O que nos traz uma convicção tremenda de que, de fato, Jesus, frente ao leproso, estendeu a mão e tocou-o. A palavra grega usada para essa palavra tocar, ela pode ser perfeitamente substituída por abraçar. Até porque se Jesus estendeu a mão, talvez ele não tenha estendido somente para fazer isto. E ele estendeu a mão para abraçar, já que no grego é uma palavra que serve também para abraço. Imagina o que o leproso sentiu naquele momento quando ele soube que não somente ele estava curado, mas que ele estava sendo aceito. De que ele estava sendo acolhido. E de que Jesus não tinha medo de tocá-lo, mesmo que ele fosse impuro. Mesmo de que ele tivesse o pecado estampado na testa. E foi o momento onde realmente o leproso voltou a viver. O abraço. Foi o abraço que curou o leproso. Por dentro e por fora.
Mas Jesus fez algo a mais ainda. Porque Jesus sabia de que as pessoas não iriam fazer o mesmo que ele fez, mesmo que tivesse ficado curado. Por quê? Quem determinava que a pessoa tinha lepra? Muito bem, o sacerdote. Por isso, quem que podia determinar que ele estava limpo era o próprio sacerdote. Então, por isso, Jesus lhe disse assim: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta, e para isso servir de testemunho. Porque Jesus sabia que se ele saísse falando estou limpo, estou limpo, estou limpo, ele voltaria a sofrer a rejeição e ninguém ia querer ficar perto dele, porque ainda não tinha recebido a certidão, o certificado sanitário dele. Então Jesus lhe disse: ainda não fale nada para ninguém. Você tem que se preparar para voltar ao convívio em sociedade, para ser aceito segundo o protocolo, para que ninguém mais tenha medo de se aproximar de você. Aí lembrou das instruções, tudo bonitinho, lhe aperturando o caminho para que ele fosse reinserido como a lei manda, para que ele não sofresse mais a rejeição. Fala, não fale nada para ninguém, porque eu sei como que é esse ambiente onde você vive. Eles vão se apegar à regra, à lei, mesmo que você tenha sido curado. Então vamos fazer tudo certinho, para você proporcionar, para ter esse ambiente que possa lhe proporcionar uma boa recepção de volta. Bom, ele deve ter feito isso mesmo, Imagina como que foi poder voltar para casa, curado e restaurado por dentro e por fora, e novamente ele receber os abraços agora, para receber novamente um carinho, para que novamente a sua alma pudesse se sentir em paz, com bem-estar, com aquela mesma calma que a gente sente quando a gente é abraçado, quando a gente é compreendido. Sabe aquela tranquilidade que a gente sente quando alguém está velando por nós? Quando a gente é protegido? A gente não fala, vou dormir como um bebê. Que preocupações tem um bebê? Tem a preocupação de que não lhe falte quem? A mamãe. Alguém que vai cuidar dele. E se tem algo que eu gostaria de encerrar para vocês, de falar para encerrar e vocês não esquecerem, é de que nós precisamos cuidar uns dos outros. O slogan que vocês colocaram assim: importante cuidar de si. Importante cuidar de si. Mas cuidando de mim, eu vou cuidar dos outros. E quando eu cuido dos outros, também eu cuido de mim. Que a gente possa se lembrar de que Jesus não teve nem asco nem vergonha de tocar um pecador leproso em público. Ele também não tem nenhuma vergonha em tocar em você e em mim. E nós? A gente vai ter vergonha, receio de tocar nos outros? Será que nós vamos suprimir abraços que poderíamos dar? Sabendo que um abraço pode salvar a vida de alguém? Que nosso pensamento hoje, esta semana, e desafio também seja de lembrar que Jesus, num momento em que a pessoa poderia ter sido curada de outra forma, deu justamente o que ela necessitava: um abraço. Eu sei que as circunstâncias agora ainda demandam muita cautela, muito cuidado da nossa parte, mas nós ainda assim podemos cuidar uns dos outros. E se Jesus, que foi o que atravessou esse abismo do céu para a terra para nos abraçar, o que nos resta a nós, filhos dele, para fazer uns pelos outros? Não é mesmo? Que essa seja a nossa meditação nesta semana. Amém. Sempre te
pra ser feliz, sem olhar pra mais ninguém, sem perceber que fiz de todos meus irmãos os meus degraus. Mas tão só e vazio estou aqui, perdido e sem ninguém, tentando achar o amor que em vão busquei. Eu já nem sei o que é amar, Senhor, quero aprender a amar meu semelhante, pois sem ti não sou ninguém, só consigo olhar pra mim mesmo. Só tu podes destruir as cadeias que me prendem. Espero em ti, somente em ti eu quero amar. O poder da cruz é tudo para mim, foi com ele que aprendi que para ser feliz é só tornar um outro alguém feliz. Mas agora eu te peço, quero viver o que aprendi, vem habitar em mim pra sempre, pois sem ti não há amor. Senhor, quero aprender a amar meu semelhante, pois sem ti não sou ninguém, só consigo olhar pra mim mesmo. Só tu podes destruir as cadeias que me prendem. Espero em ti, somente em ti eu quero amar. Jesus cravou a espada do amor em muitos corações. Quero sentir aqui no peito o amor de Cristo em mim. Senhor, quero aprender a amar meu semelhante, pois sem ti não sou ninguém, só consigo olhar pra mim mesmo. Só tu podes destruir as cadeias que me prendem. Espero em ti, somente em ti. Espero em ti, somente em ti. Eu espero em ti, somente em ti. Eu quero amar. Amém. Oremos. Pai amado, nós queremos te agradecer. Queremos, Senhor, te agradecer porque Cristo atravessou o universo, Senhor, para vir esse mundo nos abraçar. Nós queremos, Senhor, te agradecer porque apesar da nossa situação de pecado, Cristo se entregou por nós e Ele, Senhor, em nenhum momento duvidou em nos resgatar, se aproximar, Senhor, de cada um de nós que pecamos e nos afastamos de Ti. Nosso Senhor, nesse momento em que compreendemos que o amor de Cristo fez que nossos corpos fossem limpos, Senhor, do pecado, que ao compreendermos, Senhor, que nós somos salvos pelo sangue dEle, que nós possamos, Senhor, repartir, compartilhar o amor que Ele nos ofereceu.
Que nós, Senhor, possamos abrir o nosso coração para as pessoas. Que nós, Senhor, no meio do tumulto do dia a dia, possamos investir tempo para conhecer o nosso semelhante, para desenvolver vínculos, afetos que sejam consistentes, Senhor, para que Teu povo, Tua igreja, nas nossas famílias, na nossa comunidade, nós possamos cuidar uns dos outros. Que nós, Senhor, possamos seguir o exemplo de Cristo, estender a mão e tocar quem precisa. E se por acaso, Senhor, for eu quem precisa desse toque, que mesmo sendo um desafio, possamos, Senhor, correr em busca, tanto do Senhor, mas também das pessoas, Senhor, que Tu colocaste aqui, para poder nos abraçar, para poder nos acolher. Que quem, Senhor, está em condições de ser um repartidor de abraços e de afeto, que possa sê-lo, e quem está em necessidade, Senhor, possa ir de encontro de quem pode dar. Que, Senhor, a Tua vontade permita isso, e que nós sejamos, Senhor, sempre corpo Teu, que reflete, Senhor, que nós nos amamos uns aos outros, porque essa é a marca do caráter do amor de Deus em seus filhos. Nós pedimos que nos acompanhassem durante o restante do sábado, em nome de Jesus. Amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou